Olá, olá, senhores, bem-vindo ao canal. Eu sou a Janaína Ferraz e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas sobre função do primeiro grau. Essa é a nossa quarta aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar a encontrar a lei de formação da função afim através do gráfico. Na aula passada, não sei se você assistiu a nossa aula, eu te ensinei a fazer o gráfico da função afim, né, através da fórmula, né? Aqui não, aqui a gente vai ter o gráfico e vou voltar, eu vou buscar a lei de formação. E se você gostar desse conteúdo, ao final dessa aula, não esquece de deixar o seu like, é muito importante pra gente. Sem enrolação, bora lá para nossa aula então. Bom, aqui então eu tenho um gráfico, né? E eu quero encontrar a lei de formação que gerou esse gráfico. Então, como que a gente vai fazer? Para encontrar essa lei de formação, eu vou precisar de algumas coisas. Para começar, descobrindo qual é a forma algébrica da função do primeiro grau. Qual é a forma algébrica? F de x é igual a ax mais b. Só para te lembrar, então, esse a é o nosso coeficiente angular e esse b é o nosso coeficiente linear. Inclusive, o B é sempre o termo que cruza lá no eixo do Y, tá? Então, se você observar bem aqui, ó, o nosso 8 é o nosso B. Por quê? Porque é ele que está cruzando no eixo do Y. Então, eu já sei que meu B vale 8. Opa, já me ajudou bastante aqui. Agora, basta eu descobrir quanto vale o meu A. Então, eu vou precisar de mais um ponto, tá? Eu vou pegar este pontinho aqui, ó. Qual seria, então, o par ordenado desse ponto, a coordenada dele? Então, colocando aqui o nosso 8, vai ficar f de x é igual a ax mais 8. Bom, nossa coordenada aqui vai ser 4 para x e 0 para o y, né? Perceba que ele está sobre o eixo do x. Então, o que eu vou fazer? Não sei se você se lembra daquela aula de determinação, quando o x vale 4, o nosso y é 0. Aqui é um par ordenado, né? Um valor para o x e um valor para o y. Então, se eu substituir este 4 dentro da função, eu sei que a resposta tem que dar 0. Então, vou fazer isso. F de 4 é igual a vezes 4 mais 8. E eu sei que isso tem que dar 0. A vezes 4 dá 4A mais 8, né? Esse 8 eu posso mandar para o outro lado subtraindo. O 4 agora está multiplicando, eu mando para o outro lado dividindo. A, então, é menos 8 dividido para 4. Menos 8 dividido para 4, nosso A vale menos 2. Então, agora vamos montar aqui a nossa função. Lembrando que essa daqui ela é a metade da função que a gente chegou. Então, vai ficar f de x é igual a menos 2x mais 8. Né? O nosso A a gente descobriu que vale menos 2. E o nosso B a gente já tinha descoberto no começo que valia 8. Vamos fazer uma análise aqui rapidinho? Para você saber se você descobriu uma função e essa função está certinha. Olha só, esse menos 2, esse 2 é negativo. Então, nossa função tem que ser decrescente. E, de fato, ela é decrescente. Olha só que bonitinha. Decrescente. Esse 8 aqui, nosso termo independente, é onde cruza, então, nosso eixo do y. Tudo certinho, então. Encontramos a lei perfeita que gerou aquele gráfico. Vamos fazer mais alguns. Aqui, então, olhando para esse gráfico, o que você já sabe? Esse camarada aqui, ó, quem é ele? É o nosso B da função. Por quê? Porque ele já está cruzando no eixo do y e eu já sei que ele é o nosso B. E aí, o nosso outro pontinho aqui vai ser 4 para x e 3 para o y. Então, lembrando que a gente precisa de pelo menos 2 pontos ou, né, o B da função e mais um ponto. F de x é igual a x mais b, é a nossa forma algébrica da função do primeiro grau. Lembrando que o nosso b vale 1, então vai ficar f de x é igual a x mais 1. E aí agora eu vou substituir este pontinho dentro da função. Quando o x vale 4, o nosso y tem que dar 3. Então, eu vou substituir o x por 4 aqui e aqui. E tudo isso tem que dar 3 como resposta. Então, f de 4
é igual a vezes 4 mais 1, tudo isso tem que dar 3. A vezes 4 dá 4A, tudo isso é igual a 3 e esse 1 que está somando vai para o outro lado, subtraindo. 3 menos 1 vai dar 2, nosso A é igual a 2 e esse 4 que estava multiplicando aqui veio aqui para baixo, dividindo. No máximo que a gente consegue fazer aqui é simplificar, então o nosso A é meio. Voltando para a nossa função aqui, ó, que a gente tinha descoberto agora há pouco, essa daqui, eu sabia quanto valia o nosso B, falta descobrir o A, e o nosso A vale meio. Então, f de x é igual a meio x mais 1. Vamos fazer a nossa análise? Olha só, o x ele é positivo, a função é crescente. Tá tudo certinho mesmo, crescente. E ele tá cruzando aqui no 1, no nosso termo independente, e aqui tá o nosso termo dependente. Fechou, encontramos nossa função perfeitinha. Eu trouxe alguns outros exemplos, são aqueles que às vezes você não encontra o B, né, ou o B passa pelo zero, né? Então, vamos seguir aqui nos nossos exemplos. Até no final você vai estar arrebentando nessa matéria. Olha esse exemplo que interessante. Tá passando bem no 0, 0 aqui, ó. Se tá passando aqui no 0, 0, esse cara é nosso B. Não importa se ele tá passando no 0, 0, no 1, no 2, no 3. O nosso B é sempre onde a linha cruza no eixo do Y. Então, é o nosso termo independente, né? E aí, você pode pegar qualquer ponto da função para descobrir o seu valor do A. É óbvio que você sempre vai procurar o ponto mais simples, né? O mais fácil. Mas poderia ter pegado, por exemplo, o ponto 1 para x menos 2 para o y. Ou 2 para x menos 4 para y. Qualquer um que você pegar vai dar a mesma resposta. Tá? Inclusive, se depois, se você quiser pausar esse vídeo e tentar fazer com outro ponto para ver se rola a mesma resposta, fica à vontade. Então, vamos lá. f de x é igual a x mais b é a nossa forma algébrica. Sabendo que nosso b é zero, então f de x é igual a x mais zero. Então, você concorda que f de x vai ser só ax, né? Ela não vai ter o coeficiente linear, por quê? Porque cruza no zero. Tinha que ser isso mesmo. Então, a próxima vez que você vê uma função que cruza no zero, significa que não tem b. Fechou? Bom, agora você vai utilizar o seu outro ponto. Vai ficar f de menos 1, né? Lembrando que se você substituir o x por menos 1, a resposta da sua continha tem que dar 2. Então, f de menos 1 vai ficar a vezes menos 1. Tudo isso tem que dar 2 de resposta. A vezes menos 1 dá menos A. Tudo isso é igual a 2. Aí, se você multiplicar por menos 1, né, nosso A vai dar menos 2. Bora montar nossa função, então. f de x é igual a menos 2x. Vamos analisar? Olha só, não tem B. Por que não tem B? Porque está cruzando lá no ponto 0, 0 e não tinha que ter B mesmo. Por quê? Cruza no zero. Menos 2x, essa função então é decrescente? De fato, ela é decrescente. Tá aqui, ó, provando pra gente. Ótimo. Olha só, quando a função ela cruza no ponto 0, 0, ela tem um nome especial, tá? Ela chama-se função linear. E aí, então, ela sempre vai passar pelo centro do gráfico. Então, toda função que passa pelo centro do gráfico é uma função linear, né? Ela não tem o termo linear do gráfico, o b. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, eu tenho então outra função linear, concorda? Tá passando ali no ponto 0, 0. Então, nosso b é 0. Fechou? De novo, você vai precisar de mais um ponto para achar essa função aí. E aí, você escolhe o que te achar mais interessante, tá? Eu peguei o ponto aqui, 2 para x, 7 para o y. Não peguei esse aqui porque acho que seria quebradinho esse valor aqui, tá? Mas o valor que você escolher. Então, f de x é igual a x mais b. F de x é igual a x mais 0. Concorda? Nosso b vale 0. Então, f de x
é igual a x. De novo, falta a gente descobrir quanto vale nosso a, levando em consideração que o nosso b é zero. Então, quando eu substituir o 2 na função, a resposta tem que ser 7. Então, vou substituir lá. F de 2 é igual a vezes 2. Tudo isso tem que dar 7. A vezes 2 dá 2A. Tudo isso é igual a 7. Esse 2 está multiplicando, eu posso mandar para o outro lado dividindo. Então, o nosso A é 7 meios. Se o nosso A é 7 meios, substitua aqui no lugar do A. F de x é igual a 7 meios de x. Vamos analisar? 7 meios é positivo, nossa função é crescente. Não tem b nossa função. Correto. Por quê? Porque aqui a nossa função está passando no ponto 0, 0. Tá? Então, eu já te dei um exemplo de um gráfico que passa pelo ponto que eu tenho o valor do b. Já te dei exemplo do nosso gráfico quando ele passa no ponto 0, 0. E aí agora eu vou te dar um exemplo quando eu não tenho o valor do b. Mas aí eu consigo também achar a função através de 2 pontos. Então, bora lá para o nosso exemplo. Então, essa função aqui, só para a gente deixar, né, mais claro, é uma função linear. Olha essa daqui. Eu não sei qual é o valor que cruza aqui no eixo do y, nosso coeficiente linear, percebe? Eu só sei que ele é um valor entre 4 e 1. O que me ajuda em alguma coisa. Vai que se eu descobrir, sei lá, um valor aqui para o b sendo 10, já sei que está errado, né? Porque o nosso b é o nosso termo que passa no eixo do y, esse cara aqui, ó. Então, eu sei que ele tem que estar entre 4 e 1. Então, o que você vai fazer? Nesses casos, você vai precisar dos seus 2 pontos. Então, nossos pontos aqui vai ser 1 para x e 4 para o y, e menos 2 para x, 1 para o y. Tá aqui os pontinhos. O que você vai fazer? Vai substituir esses 2 pontos dentro da função. Lembrando que quando o x vale menos 2, a resposta é 1, e quando o x vale 1, a resposta é 4. Então, f de 1, vamos começar por esse ponto aqui, f de 1 vai ficar a vezes 1 mais b. Tudo isso tem que dar 4. A vezes 1 é a, com mais b, b. Então, vai ficar a mais b é igual a 4. Vou deixar essa informação aqui guardadinha por enquanto. Vou pegar esse outro ponto. Menos 2, f de menos 2 tem que dar 1. Então, f de menos 2 vai ficar a vezes menos 2 mais b. Tudo isso tem que dar 1. A vezes menos 2 dá menos 2a. Mais b, tudo isso tem que dar 1. E aí, você vai juntar essas duas equações. A mais b igual a 4, menos 2a mais b igual a 1. Aí, você pode resolver esse sistema através de substituição ou de soma, né? Lembrando que o método de substituição, você isola um dos termos e substitui na outra equação. E no método da soma, você tenta eliminar um dos termos aí. Aqui, eu vou utilizar o método da soma. Eu vou multiplicar por menos 1 os termos aqui de baixo e vou somar com o de cima. Então, bora lá, ó. Menos 1 vezes 2a vai dar 2a positivo. Somado com esse a aqui, fica 3a. Menos 1 vezes o b dá menos b. Somado com esse b, zero. E era o que a gente queria. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com mais 4 vai dar 3. Vamos descobrir nosso a, então. 3a é igual a 3. Esse 3 vem para cá dividindo, né? Portanto, nosso a vai dar 1. Sabendo que seu a vale 1, você substitui em qualquer uma das equações aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, vai ficar a mais b igual a 4, lembrando que seu a vale 1, né? A gente acabou de descobrir ele aqui. E agora eu vou descobrir o b. Esse 1 tá somando, manda para o outro lado subtraindo. Então, b é igual a 4 menos 1. Nosso b é 3. Vamos montar a função. A função vai ser f de x é igual a ax mais b. O nosso a vale 1 e o nosso b vale 3.
Então, f de x é igual a x mais 3. Nem precisa colocar um x mais 3, tá? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho, ó. O x é positivo, função crescente, certinho. O nosso b vale 3. É coerente ele ser 3? Vamos ver, ó. 3 está bem aqui. Ok, ó, porque 3 ele é menor do que 4 e é maior do que 1. Então, é bem provável que seja 3 mesmo. Então, é bem provável que essa função seja x mais 3, tá? Eu tô fazendo essa análise com você para você não se perder. Porque o que acontece muitas vezes, sei lá, às vezes por descuido, né? Por pressa, você às vezes fez alguma continha errada e aqui, sei lá, vamos supor que deu 10. E aí você olha no seu gráfico, é impossível ser 10, porque se o B é o termo que está nesse ponto aqui, ele tem que ser abaixo de 4, né? Então, tem que existir uma coerência, né, nessas suas continhas. Vamos fazer só mais um exemplo e a gente fica por aqui. Olha esse aqui também. Vamos dar uma olhada. O nosso B, eu não sei quanto vale, perceba, ó. Eu sei que C tem que ser um número menor do que 3 e maior que 0, mas quanto é esse número, só Deus sabe, né, menino? Aí, o que eu vou fazer? Então, vou escolher 2 pontos para descobrir qual é a função que gerou, então, esse gráfico. Então, bora lá. Esse ponto aqui vai ser o menos 1 para o x e o 3 para o y, e o 2 para x, 3 para y. Menos 1 e 3, 2 e menos 3. O que você vai fazer? Pegar os pontinhos e substituir dentro da forma algébrica da função do primeiro grau. Então, quando x vale menos 1, o nosso y dá 3. E quando x vale 2, o nosso y é menos 3. Substituindo aqui, ó, vamos começar com menos 1. Então, quando x vale menos 1 eu substituo aqui e aqui, né? Então, fica a vezes menos 1 mais o b. Tudo isso tem que dar a resposta 3. A vezes menos 1 dá menos a com mais b. Tudo isso é igual a 3. Vamos usar o outro ponto. Quando x, então, vale 2, a resposta é menos 3. Vou substituir agora o f de 2. Então, vai ficar a vezes 2 mais b. Tudo isso tem que dar menos 3. A vezes 2 dá 2a, com mais b. Tudo isso é igual a menos 3. Agora, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Vou juntar elas e fazer um sisteminha aqui. Menos a mais b igual a 3, 2a mais b igual a menos 3. E aqui, ó, vamos lá. Eu vou multiplicar novamente, vou fazer aqui o método da soma. Eu vou multiplicar esse cara aqui, toda essa equação por menos 1, e aí eu vou somar com a de baixo, porque aí eu consigo eliminar o b. Vamos lá. Menos 1 vezes o a dá mais a. Mais a com 2a vai dar 3a positivo. Então, 3a. Menos 1 vezes b dá menos b. Com mais b, zerou. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Com menos 3 vai dar menos 6. Agora, vamos descobrir nosso a. Esse 3 está multiplicando, se eu jogar para lá dividindo, vai ficar a igual a menos 6 dividido para 3. Nosso a, então, é menos 2. Descobrindo quanto vale o seu a, substitui em qualquer uma das equações que você acha o seu b. Então, vamos lá. Vai ficar, peguei essa equação aqui, ó, 2 vezes a mais b igual a menos 3. Se o nosso a vale menos 2, fica 2 vezes menos 2 mais b igual a menos 3. 2 vezes menos 2 é menos 4, mais b, né, igual a 3. E esse menos 4 aqui, se eu jogar para cá, fica mais 4. Captaram? Alguém se perdeu aqui? Bom, menos 3 com mais 4 vai dar 1. E aí, o nosso b vale 1. Então, vamos substituir na função? F de x é igual a 2x menos 2x
mais o B que vale 1. Vamos fazer nossa análise? Olha, menos 2x, nossa função então tem que ser decrescente. Decrescente, certinho. O nosso 1 aqui é o nosso coeficiente linear, nosso termo independente, o cara que cruza no eixo do y. 1, ok, super coerente, né? Ser 1, porque é abaixo de 3. Se esse cara tivesse dado 11, não ia ter coerência nenhuma, né? Então, 1, ok pra gente, ó. Tá abaixo de 3, fechou. Então, essa daqui é a função que gerou aquele gráfico ali. Espero mesmo que você tenha entendido como faz para descobrir a lei de formação da função, né, do primeiro grau. E se você tiver qualquer dúvida, só deixe seu comentário aí que em breve eu te respondo. E se você puder, inscreva-se no canal, deixe seu like. Um grande beijo e até a próxima aula.